Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Veras e essa é a nossa terceira videoaula da disciplina de Fundamentos de Informática. Os temas que serão abordados durante essa semana são editor de texto do LibreOffice, o Writer, editor de planilhas eletrônicas do LibreOffice, o Calc, introdução à rede de computadores e internet. Sejam todos bem-vindos, bons estudos. Conforme vimos em nossas aulas anteriores, um computador é formado basicamente por duas partes principais, o hardware e o software. O hardware é toda a parte física do computador, são seus componentes eletrônicos, ou seja, tudo aquilo que a gente vê e toca. Já o software são os programas que rodam dentro do computador. Nós vamos falar um pouquinho durante essa semana de um software em particular, chamado de LibreOffice. O LibreOffice é um pacote de programas de escritório, ou seja, um pacote de programas que são utilizados no dia a dia em escritórios, empresas, repartições públicas. São utilizados, por exemplo, na elaboração de documentos, apresentação de slides, planilhas de cálculos, folhas de pagamento, etc. O LibreOffice é como se fosse a versão livre do pacote de escritório da Microsoft, o Microsoft Office, onde você tem o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access e outros. Na verdade, pessoal, o que é importante a gente perceber é que para cada um dos programas da Microsoft, que são proprietários, o Word, o Excel, vai existir um substituto aqui no pacote do LibreOffice. A principal diferença entre esses dois pacotes é justamente o fato do pacote da Microsoft ser proprietário, ou seja, nós precisamos pagar por uma licença para poder utilizá-lo, e o outro, o pacote do LibreOffice, é um programa livre, sem custos de aquisição de licença. Para adquirir esse pacote de programas, pessoal, basta que a gente acesse aqui o site no endereço www.libreoffice.org. Ao acessar o site, nós vamos encontrar esse banner aqui no meio da página, Download LibreOffice. Nós clicamos nesse banner e vamos ser redirecionados para a página de download. Nós podemos perceber que o site já escolheu aqui o nosso sistema operacional, o Windows, a versão do programa e também a língua que a gente utiliza, no caso, português do Brasil. Caso você queira alterar alguma dessas opções, se você não estiver utilizando Windows, estiver utilizando Linux por acaso, basta você clicar aqui nesse link e selecionar o seu sistema operacional, a sua plataforma. Caso não, caso esteja tudo bem, você pode apenas clicar para iniciar o download do instalador do programa. Tendo já instalado o nosso pacote de aplicativos de escritório, nós podemos ir até a nossa área de trabalho e clicar sobre o ícone LibreOffice, onde você vai ter acesso a todos os aplicativos que fazem parte desse pacote. O que nós queremos agora é o aplicativo editor de textos, que é chamado de Writer. Pois bem, logo que iniciamos o aplicativo editor de texto, nós já podemos conhecer as principais partes da área de trabalho do aplicativo. Aqui em cima nós temos a barra de títulos, onde fica o nome do arquivo que nós estamos editando, seguido do nome do aplicativo que nós estamos utilizando. Como nós ainda não salvamos, não escolhemos nenhum nome para o nosso arquivo, ainda consta sem título 1. Logo abaixo dele nós temos a barra de menus, onde concentra todas as ferramentas disponibilizadas por esse aplicativo. Logo abaixo da barra de menu você tem as barras de ferramenta
podem ter várias barras de ferramentas. Aqui nós temos duas. A primeira, a barra de ferramentas padrão, e a outra, a barra de ferramentas de formatação. Se nós quisermos ver as outras barras de ferramentas do aplicativo, basta que a gente vá aqui no menu Exibir, barra de ferramentas, e escolher as outras barras que você quer que apareça junto na área de trabalho do programa. Desenho, por exemplo, e aí a gente pode encaixar ela em algum espaço aqui da barra de ferramentas, tá bom? Prosseguindo com as apresentações, aqui na esquerda você tem a régua vertical, aqui acima a régua horizontal, aqui na lateral direita você tem a barra de rolagem, e aqui embaixo é o que a gente chama de barra de status, onde você pode ver o número de páginas que o seu arquivo tem, a linguagem padrão que você está utilizando, no nosso caso português do Brasil, e também tem aqui a barrinha de zoom, onde você pode aproximar ou distanciar de acordo com a atividade que você estiver fazendo no seu documento. Para conhecer as ferramentas de formatação de texto do aplicativo, basta que nos concentremos nessa barra de ferramentas chamada formatação. Aqui nós temos todas as ferramentas necessárias para a formatação básica de textos. Para demonstrar os recursos da barra, nós vamos abrir um arquivo pré-configurado para a gente poder formatar. Sempre que precisamos aplicar um formato, uma formatação em um texto, nós precisamos selecionar esse texto. Então a primeira coisa que nós vamos aprender é selecionar. Para selecionar o texto, basta que nós cliquemos com o mouse e arrastamos sobre uma palavra, sobre uma linha, ou então sobre um parágrafo ou o texto todo. Então, fazendo a seleção do texto, nós já podemos aplicar as ferramentas aqui da barra de formatação. Selecionando primeiro, vou escolher o tipo de fonte, o tipo de letra que eu quero utilizar no meu texto. Aqui no menu suspenso você tem muitas opções de fontes para serem utilizadas no meu texto. A segunda opção é o tamanho da fonte, o tamanho da minha letra. Clicando aqui nesse menu suspenso, você pode escolher um tamanho maior ou um tamanho menor para a fonte do meu texto. O próximo item são os botões de negrito, itálico e sublinhado. Para fazer essa alteração, basta que selecionemos o texto. Nós podemos tornar negrito a fonte, ou tornar sublinhado, ou qualquer uma das opções que precisarmos. Em seguida nós temos o alinhamento do texto. Nós podemos configurar alinhamento à esquerda, centralizado, texto alinhado à direita e texto justificado. Basta que selecionemos o texto para aplicar uma das opções que a gente acabou de ver: alinhado à esquerda, centralizado ou à direita. Deixar centralizado, o título e o subtítulo também centralizado. Na sequência nós temos os botões de numeração e o botão de marcadores. Esses dois botões servem para a gente fazer uma espécie de listas nos nossos textos. Por exemplo, lista de compras, eu vou ligar aqui a numeração e eu vou digitando e ele vai automaticamente colocando os itens da minha lista. Posso usar o outro marcador aqui e digitar os itens do mesmo jeito do outro.
Aqui mais um item importante dessa barra de ferramentas, que é a cor do nosso texto, onde eu posso estar selecionando e escolhendo uma cor diferente para as partes do meu texto. Vou colocar aqui uma outra cor, não sei, do mesmo jeito aqui embaixo. No final da nossa atividade, basta que nós salvemos o nosso arquivo de texto. O nosso aplicativo Writer, ele permite que nós salvemos em vários formatos diferentes, inclusive no formato do Word, caso seja a nossa vontade. Nós podemos botar o nome do nosso arquivo aqui e o formato logo aqui abaixo, clicando no botão salvar. Ou podemos também imprimir o nosso arquivo, caso tenha uma impressora já conectada ao computador, escolhendo o menu arquivo, a opção imprimir. Com o pacote de aplicativos já instalado no nosso computador, nós podemos utilizar o editor de planilhas, clicando aqui na opção de planilhas. Nós vamos abrir o LibreOffice Calc. Conhecendo a área de trabalho do aplicativo, nós temos, da mesma forma que no editor de textos, a barra de títulos, a barra de menus, claro que com opções diferentes, já que correspondem ao aplicativo que nós estamos utilizando agora. Abaixo da barra de menus, as barras de ferramenta. Essa daqui é a barra de ferramentas padrão e essa outra, a barra de ferramentas formatação. Logo aqui abaixo, nós temos uma barra específica para esse programa, que nós chamamos barra de fórmulas. É onde nós digitamos as nossas fórmulas. Aqui nessa primeira parte chama caixa de nomes, onde nós visualizamos o nome das células, e aqui onde nós digitamos as nossas fórmulas. Como já dissemos, o LibreOffice Calc é um aplicativo de planilhas eletrônicas, então nós temos aqui uma espécie de tabela na sua área de trabalho. Aqui as colunas da tabela, que são nomeadas com letras, coluna A, coluna B, coluna C, e aqui nós temos as linhas da tabela, que são numeradas com números, linha 1, linha 2, linha 3. Na junção de cada coluna e cada linha, você tem aqui uma unidade que nós chamamos de célula. É a intersecção entre cada coluna e cada linha. Cada célula vai levar o nome da sua coluna com a sua linha. Nós podemos observar aqui, clicando nessa célula, aqui na caixa de nomes, você vai ter a célula C6, justamente por ela estar localizada na coluna C, na linha 6. Com relação à área de trabalho do aplicativo, aqui na direita nós temos a barra de rolagem. Aqui embaixo nós temos as planilhas do Calc. Assim como no Excel da Microsoft, nós podemos fazer uma analogia dizendo que o arquivo todo, quando nós salvamos aqui o arquivo, é como se fosse um armário, e cada planilha como se fosse uma gaveta desse armário. Assim, um arquivo do Calc pode ter várias planilhas dentro dele. Aqui na direita nós temos o controle de zoom, uma aproximação maior ou um afastamento maior, dependendo da atividade que estejamos fazendo com o nosso arquivo. Para efetuar a maioria das operações com os dados aqui das células, é preciso que a gente aprenda a fazer a seleção dessas células. O primeiro item é o mais simples, selecionando apenas uma célula. Quando você clica aqui, automaticamente o endereço dessa célula vem aqui para a caixa de nomes. Quer dizer que você selecionou a célula D5. Mas eu posso selecionar um intervalo de células. Por exemplo, clicando com o mouse e arrastando, eu vou ter um intervalo de células, desde a célula B6
até a célula F6. Do mesmo jeito vai aparecer aqui na minha caixa de nomes. A primeira célula que eu selecionei, 2 pontos, a última célula do meu intervalo. Fazendo um outro exemplo aqui, só que dessa vez selecionando mais células. Eu vou ter a minha primeira célula que eu escolhi foi a C10 e a última célula que eu selecionei foi a H17. Do mesmo jeito vai aparecer aqui na minha caixa de nomes. A primeira célula do meu intervalo, 2 pontos, a última célula do meu intervalo, H17. Vamos aprender algumas operações básicas no Calc. Para isso nós vamos abrir um arquivo de exemplo. Basicamente nós temos aqui uma planilha de notas de alunos, onde nós vamos ter na primeira coluna o nome dos alunos, na segunda a nota 1, a nota número 2, a nota número 3. Depois nós vamos somar as notas de cada aluno, vamos fazer a média das notas de cada aluno e vamos calcular também a maior nota e a menor nota entre todos os alunos. Antes de prosseguirmos, nós vamos aqui a título de ilustração montar uma pequena formataçãozinha na nossa planilha para ficar mais interessante de se ver. Nós vamos utilizar a barra de ferramentas formatação. Vou colocar isso aqui, negrito. Vamos passar um fundo cinza, maior nota em verde, menor nota em vermelho. Aqui a tabela de amarelo. Prosseguindo então, aqui no nome dos alunos, eu vou ter um primeiro aluno chamado Antônio, que tirou 6,5 na primeira prova, 7,5 na segunda prova, 8,5 na terceira prova. Depois nós temos o João, que tirou 7 na primeira prova, 9,4 na segunda prova e 8,2 na terceira prova. Depois nós temos a Maria, que é uma boa aluna, que tirou 8,5, 9,7 e depois tirou um 10. Nós podemos perceber aqui no nosso arquivo já a primeira coisa. Tudo que era texto, tudo que nós digitamos como texto ficou alinhado à esquerda de cada célula. Tudo que era número ficou alinhado à direita de cada célula. Então nós vamos calcular os itens da nossa planilha, iniciando pelas somas das notas. Para fazer uma operação de soma, nós temos duas opções. A primeira delas, clicamos aqui na célula que vai receber a operação. Eu clico aqui no botão para iniciar a minha função. Célula 1 mais o sinal de mais, a segunda célula, sinal de mais, a terceira célula, aperto Enter. O que foi que nós fizemos aqui? Eu somei o conteúdo da célula C5 mais o conteúdo da célula D5 mais o conteúdo da célula E5. Repetindo aqui a mesma operação. Clico em igual, conteúdo da célula C6 mais a próxima célula mais a outra célula e aperto Enter. Ele faz a soma das células que eu indiquei. A segunda maneira é da seguinte forma: eu inicio aqui a minha função e vou aqui na caixa de nomes escolher a função que eu quero utilizar, que no caso é soma. Depois que eu escolho a função soma, eu seleciono apenas as células que eu quero incluir, que são essas três, referente às notas da Maria, e aperto Enter no final. Da mesma maneira que nós somamos aqui as células, a gente pode fazer as outras operações básicas também, como a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, um exemplo para ilustrar.
cada uma dessas operações. Vamos fazer aqui uma subtração, onde eu vou pegar o sinal para iniciar minha função. Eu vou somar, vou subtrair essa nota menos, olha o sinalzinho de menos, essa segunda nota. Aperto Enter. Uma multiplicação, onde eu vou, inicio a minha função, eu vou multiplicar esta nota vezes essa segunda nota. O sinalzinho de multiplicação é essa estrelinha aqui, ó. Aperto Enter. E também a divisão, onde eu vou dividir essa nota por 2, por exemplo. Então eu inicio a minha função, seleciono a nota, coloco o sinal de divisão, coloco o número da divisão. O conteúdo da célula C5 dividido por 2. Aperto Enter. Fechando os outros itens da nossa planilha, eu vou calcular a média das notas dos alunos. Para isso eu vou iniciar a minha função, escolher uma função chamada média e as 3 notas. Apertando Enter, 7,5 foi a média que o Antônio conseguiu na disciplina. Do mesmo jeito, inicio a função, escolho a função de média e os 3 valores que serão calculados. Do mesmo jeito, média e os 3 valores que serão calculados. Então nós podemos observar aqui que a Maria conseguiu uma média 9,4, o João 8,2 e o Antônio uma média de 7,5. Se eu precisasse saber qual foi a maior nota dentre todas essas notas desses alunos, eu poderia utilizar uma função chamada máximo. Vou clicar aqui, ó, igual, para iniciar a minha função, e vou escolher a opção máximo. E vou selecionar todas as notas de todos os alunos. Entre todos os alunos, a nota maior foi a nota de número 10. Foi a Maria quem tirou. Do mesmo jeito, para descobrir a menor nota, eu posso utilizar a função mínimo. Seleciono aqui mínimo e seleciono todas as notas dos alunos. Um Enter. A menor nota foi a de valor 6,5. Foi tirada pelo Antônio. Então, fechando a terceira semana do nosso curso de Fundamentos de Informática, nós veremos uma breve introdução à rede de computadores e, em seguida, estudaremos a rede mundial de computadores, que é a internet. Antes de mais nada, nós precisamos definir o que é uma rede de computadores. O conceito diz: 2 ou mais computadores interligados por qualquer meio, capazes de trocar informações entre si, bem como compartilhar recursos de hardware. Veja bem, 2 computadores interligados, 2 ou mais computadores interligados. Essa interligação pode ser feita por qualquer cabo, fibra ótica, ondas de rádio. E numa rede de computadores, esses computadores precisam trocar informações entre si, precisam compartilhar dispositivos, equipamentos, precisam compartilhar dados entre si. Para a gente entender bem esse conceito de rede de computadores, a gente precisa lembrar que antes os computadores trabalhavam de forma isolada. Não existia nenhuma forma de se conectar a outros computadores. Imagine então em uma empresa que precisava compartilhar seus dados entre vários setores. Por exemplo, o setor de produção fazia um arquivo no computador do setor com a lista de materiais necessários para o processo produtivo. Então, salvava o arquivo num disquete e alguém precisaria ir até o setor de compras da empresa para que eles providenciassem a compra dos materiais. O setor de compra entrava em contato com o fornecedor, realizava o pedido, gerava nota fiscal e aí teria que gravar os arquivos da nota fiscal no disquete e levar até o setor da contabilidade
para que eles pudessem pagar a nota fiscal. Pessoal, imagine isso numa empresa grande, com vários prédios, ou então com vários filiais. Resumindo, houve a necessidade de se poder compartilhar dados entre computadores que estivessem distribuídos geograficamente, ou seja, em lugares distintos, como em outras cidades, por exemplo. Dessa forma, nós retornamos ao conceito de rede de computadores e acrescentamos que é uma interligação de computadores e outros dispositivos que estão distribuídos geograficamente, estão distantes um do outro, com a finalidade de trocar informações e compartilhar recursos. Nesse slide nós temos um pequeno exemplo, uma rede de computadores em que compartilham uma impressora, compartilham um recurso de hardware. É muito mais barato você compartilhar uma impressora para vários computadores do que comprar uma impressora para cada computador da empresa. As redes de computadores podem ser classificadas conforme o seu tamanho. Então nós temos as LANs, as MANs, as WANs, de acordo com a abrangência, o tamanho dessas redes de computadores. As LANs, que são redes locais, são redes de curta abrangência geográfica e se caracterizam por todos os computadores estarem no mesmo local físico, mesma sala ou mesmo prédio, não ultrapassando alguns quilômetros de distância um dos outros. Aqui na figura a gente colocou a imagem de uma LAN house, que é um bom exemplo de uma LAN, onde todos os computadores interligados em rede estão no mesmo espaço físico. É uma rede de curta abrangência geográfica. As MANs são redes metropolitanas, são redes de uma abrangência média, correspondentes a uma região metropolitana. São utilizadas para interligar computadores que não estão no mesmo espaço físico, estão em prédios separados, em bairros separados, por exemplo. Então você vai ter uma rede de abrangência média, as MANs. E a terceira, as WAN. As WANs, que são redes globais, são redes de grande abrangência geográficas, sem limitação de distância. Permitem a comunicação de dados entre cidades, países ou continentes. Então é uma rede com uma abrangência global. Com relação aos meios de transmissão utilizados para compartilhar os dados nessas redes de computadores, nós temos basicamente os meios não físicos e os meios físicos. Os meios físicos são caracterizados pelo cabeamento, a utilização de cabos para compartilhar os dados entre os computadores, para interligar os computadores. Os três principais tipos de cabos são o cabo coaxial, cabo par trançado, que é o mais comum, e também o mais sofisticado, o cabo de fibra ótica. Os meios não físicos são os meios que não utilizam fio, são as ondas de rádio, Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho, todas essas opções que não utilizam cabos, fios, meios materiais. Veremos agora alguns dispositivos de hardware que são essenciais para a configuração de uma rede de computadores. A primeira delas é a placa de rede, que permite a conexão de computadores em rede com outros dispositivos ou outros computadores. A placa de rede também é chamada de Network Interface Card, NIC. Aqui uma variante do exemplo anterior, com a diferença de que essa placa de rede é uma placa de rede wireless, não utiliza fios, você vai utilizar uma rede Wi-Fi. Depois nós temos o cabeamento, são os cabos que transmitem os dados entre os diversos equipamentos que formam a rede. Nós podemos ter um cabo que liga os computadores ao hub ou ao switch, e também temos os cabos que utilizados para ligar diretamente dois computadores. Também nós temos os hubs, switches e roteadores, que são elementos essenciais para uma rede de computador. São utilizados como ponto de encontro, permitindo que todos os micros se enxerguem e conversem entre si.
Os três equipamentos são essenciais em uma rede de computadores. Nós podemos utilizar qualquer um dos três. No entanto, há diferenças entre um hub, um switch e um roteador. O hub é um dispositivo que tem a função de interligar os computadores de uma rede local. Sua forma de trabalho é mais simples se comparada ao switch e ao roteador. O hub recebe dados vindos de um computador e os transmitem a outras máquinas. No momento em que isso ocorre, nenhum outro computador consegue enviar sinal. A sua liberação só ocorre após o sinal anterior ter sido completamente distribuído. Em um hub, é possível ter várias portas, ou seja, entradas para se conectar ao cabo de rede de cada computador. Geralmente, os aparelhos vêm com 8, com 16, 24 ou 32 portas. O switch é um aparelho muito semelhante ao hub, mas tem uma grande diferença. Os dados vindos do computador de origem somente são repassados aos computadores de destino. Isso porque os switches criam uma espécie de canal de comunicação exclusiva entre a origem e o destino. Dessa forma, a rede não fica presa a um único computador no envio de informações. Isso aumenta o desempenho da rede, já que a comunicação está sempre disponível, exceto quando dois ou mais computadores tentam enviar dados simultaneamente para uma mesma máquina. Essa característica também diminui a ocorrência de erros, por exemplo, os erros de colisões de pacote. E por último, o roteador, que é um equipamento utilizado em redes de maior porte. Ele é mais inteligente que o switch, pois além de poder fazer a mesma função deste, também tem a capacidade de escolher a melhor rota que um determinado pacote de dados deve seguir para chegar em seu destino. É como se a rede fosse uma cidade grande e o roteador escolhesse os caminhos mais curtos e menos congestionados, daí o nome roteador. Quando pesquisamos pelo conceito de internet, nos deparamos com algumas afirmações do tipo: internet é uma rede de computadores de alcance mundial, ou é um conjunto de redes de computadores, ou seja, uma rede formada por várias outras redes de computadores. E por último, a internet é um conglomerado de redes em escala mundial, de milhões de computadores interligados entre si. Na verdade, quando estivermos falando em internet, nós temos que imaginar que é uma rede de computadores capaz de interligar todos os computadores do mundo. Vamos ver um breve histórico. A origem da internet é uma rede chamada de ARPANET. A ARPANET foi criada com fins militares na época da Guerra Fria pelos Estados Unidos, e seu principal objetivo era oferecer uma rede distribuída que se mantivesse em funcionamento em caso de um ataque soviético. A ARPANET cresceu e passou a incluir algumas universidades, e depois de algumas adaptações passou a se chamar de Internet. Depois de algum tempo, ela foi liberada para exploração comercial no final da década de 80 pelos Estados Unidos. O que é interessante a gente notar no conceito de internet é que ela é um grande conjunto de redes de computadores interligadas pelo mundo inteiro. Esses computadores interligados, não importa a marca ou o modelo do computador que são utilizados. Para que seja possível essa conexão, essa interligação, basta observar uma regra básica. Todos os computadores, todos os integrantes devem falar a mesma língua. Essa mesma língua significa todos utilizando um conjunto de protocolos e serviços comuns para usufruir de serviços de informação de alcance mundial. Mesmo existindo vários fabricantes de computadores, vários tipos de programas, vários tipos de softwares, todos, se utilizarem o mesmo conjunto de protocolos e serviços, vão poder se interligar, vão poder se comunicar através da internet. O conjunto de regras e padrões que permitem a comunicação entre os computadores na internet são chamados de protocolo. A internet utiliza um protocolo padrão chamado de protocolo TCP/IP. Na verdade, não é só um protocolo. TCP/IP é como se fosse um conjunto de protocolos, um grupo de protocolos, uma pilha de protocolos. Até mesmo o seu nome, TCP/IP, é a junção de dois desses protocolos, o TCP
e o IP. A pilha de protocolos TCP/IP garante que todo computador ligado numa rede possui um endereço IP. Esse endereço IP é o número de identificação do computador nessa rede. Assim, com essa identificação, o computador pode trocar dados diretamente com qualquer outro computador na rede, especificado pelo respectivo número IP. Considerando que todo computador interligado com a internet possui um endereço IP, nós podemos acessar todos os computadores se conhecermos o seu endereço IP. Por exemplo, abrindo nosso navegador web e digitando o seguinte endereço IP: 200.137.171.61, nós poderemos acessar o computador que possui a página de internet do Instituto Federal do Piauí. Entretanto, se para todo serviço que fôssemos acessar na internet fosse preciso memorizar um endereço IP, muito provavelmente a internet não teria o sucesso que ela tem hoje. Na verdade, para as pessoas é muito mais fácil memorizar nomes, textos, do que números. É por isso que existe um serviço na internet chamado de DNS, Serviço de Nomes de Domínio. O que na verdade ela faz é uma tradução dos endereços numéricos para endereços não numéricos. Então, por exemplo, em vez de digitar o endereço IP da máquina do servidor do Instituto Federal do Piauí pelo número 200.137.171.61, eu só preciso lembrar do endereço do nome do site que eu quero visitar, que é www.ifpi.edu.br. Com relação aos nomes de domínios, é importante a gente notar que ele fornece alguns dados para a gente sobre os sites que nós estamos acessando. Então, por exemplo, as últimas letras indicam o tipo de organização e o país de origem da página. Se for .com, significa que é uma organização comercial. Se for .edu, significa que é uma organização educacional, como no exemplo aqui do site do Instituto. Se for .gov, significa uma organização governamental. E o finalzinho, .br, significa que é uma página do Brasil. .za significa que é uma página da África do Sul. E .ie significa uma página da Irlanda.